Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé, abrir as nossas Bíblias. No Evangelho de São Lucas, no capítulo, nós vamos hoje ler o capítulo 24 e o versículos 44 até o versículo 46. Está na página 124 da Bíblia do Culto, página 124, no capítulo 23 de Lucas, dos versículos 44 até o 46. Vamos ler esses 3 versículos em nome de Jesus, irmãos, que diz assim: E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Podem assentar-se em nome de Jesus. Hoje, irmãos, nós vamos meditar um pouco nesses versículos. E nós acabamos de ler uma passagem que fala dos últimos momentos de Jesus na cruz do Calvário antes de sua morte. E aqui nós temos no versículo 44, irmãos, de Lucas, capítulo 23, que já era quase a hora sexta. A hora sexta era meio-dia, era quase meio-dia. E ao meio-dia, nós sabemos que é quando o sol ele está mais quente, onde ele aparece mais. E quase a hora sexta, a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus diz, que houve treva em toda a terra. Ao meio-dia, o sol estava raiando, quente. A palavra de Deus diz que ao meio-dia, tudo ficou escuro, escureceu o sol. O versículo 45 diz que o sol escureceu quase a hora nona. Então era umas 11 e pouco da manhã, ficou como se fosse a noite. E a Bíblia diz que isso aconteceu até a hora nona. A hora nona é às 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde. Então ficou em trevas da hora sexta, de meio-dia, até as 15 horas, até as 3 horas da tarde. Trevas sobre toda a terra. E a palavra de Deus diz que neste tempo entre a hora sexta e a hora nona, aconteceu uma outra coisa que foi estranha, esquisita aos nossos olhos, aos olhos daqueles, porque Jesus ele estava no Gólgota, ele estava no Calvário, ele estava fora dos muros da cidade. Ele estava num monte chamado Gólgota sendo crucificado. Ele estava sendo crucificado como um amaldiçoado. Tanto é que se nós olharmos aqui, nos versículos anteriores, a palavra de Deus diz assim, o malfeitor, no versículo 39 diz, e um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele de quem? Jesus, de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós.
Mas a Bíblia diz o seguinte, que o próprio Jesus disse, quem quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Esse homem, esse malfeitor, ele diz, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele queria se salvar, mas ele acabou morrendo para sempre. E teve um outro, veja bem, que diz o seguinte, a Bíblia, a palavra de Deus, o 40, respondendo, porém, o outro malfeitor que estava do lado de Jesus, Jesus estava no meio, do lado esquerdo teve um que estava blasfemando, do lado direito estava um outro, e esse outro malfeitor, que tinha cometido o crime e a pena era de morte, e ele estava cumprindo uma pena de morte, ele diz o seguinte, para aquele que blasfemava, respondendo, porém, o outro, repreendeu aquele que blasfemava, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma, agora veja bem, condenação. Então Jesus estava no lugar de condenação, um lugar amaldiçoado. E agora, olha que interessante, no versículo 42, aquele rapaz que estava perdendo a vida dele, ele diz assim, e disse a Jesus, dizendo melhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Ele não estava pedindo para que ele vivesse, ele estava pedindo não para ele viver aqui na vida terrena, para ele salvar da cruz, mas ele pediu para que ele tivesse a vida eterna. Quem perder a sua vida por amor a mim, disse Jesus, ganhá-la-á. E a resposta de Jesus foi, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha a diferença, um querendo ganhar e o outro, na verdade, só queria salvação. E a palavra de Deus diz o seguinte, no versículo 45, que quando o sol escureceu, eles estavam aonde? No Gólgota, no monte, fora da cidade. Agora, quando o sol escureceu, lá dentro da cidade, não era onde Jesus estava sendo crucificado, aonde Jesus estava sendo blasfemado, não, era longe, em outro lugar, lá no templo. Jesus não estava sendo crucificado no templo, mas lá no templo uma coisa aconteceu lá, e não mais aonde Jesus estava. Então lá no templo, a palavra de Deus diz que o véu se rasgou lá dentro do templo, de alto a baixo, rasgou-se ao meio, de alto a baixo, Marcos diz. E o que significa isso, irmãos? Para nós, muita coisa. Esse rasgar de alto a baixo representa um acesso que nós tínhamos perdido. Quando o homem, Adão, pecou, Adão, ele tinha acesso a Deus diretamente. A Bíblia diz que a voz de Deus passeava, andava no jardim. O jardim era a habitação, era o lugar santo aonde Deus tinha comunhão, que Deus conversava com o homem. E o homem, ele tinha o acesso a Deus, não por meio físico, mas era espírito, porque Deus é espírito. Deus não é corpo físico, a Bíblia diz que Deus é espírito. Então,
campo, irmãos, material, nesse campo material que nós vivemos, para nós termos acesso às coisas, nós precisamos desse corpo físico. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Para nós andar no mundo material, no mundo físico, nós precisamos do corpo. Mas nós somos almas. Alma. O que nós somos? Uma alma que tem um corpo e que tem o espírito. Mas o corpo espiritual, já está falando espiritual do crente, é o espírito. O corpo espiritual, para o crente se comunicar com Deus, ele precisa do espírito. A alma precisa do espírito, porque a alma tem que estar dentro do espírito para que ela possa se mover no campo espiritual. Assim como nós precisamos do corpo físico para se mover no mundo físico. E quando Adão e Eva pecaram, o que Jesus diz? Dizendo melhor, Deus, certamente morrerás. Assim como aconteceu com aquele malfeitor na cruz, certamente. Só que naquele momento eles tinham morrido primeiramente, não o corpo físico, mas o corpo espiritual, o espírito dele morreu. Ele não teve mais acesso a Deus. E quando ele não tem mais acesso a Deus, o que Deus faz? Expulsa ele da presença de Deus. E o que faz o homem ser expulso da presença de Deus e perder o corpo espiritual, ou seja, e ter o espírito morto? O que faz? O pecado. Isaías diz, o que faz divisão entre nós e Deus? A resposta, o pecado. Quando Adão e Eva pecou, fez a divisão, partiu como fosse também um véu que fosse rasgado de alto a baixo, aonde Deus fica de um lado e o homem fica de outro, aonde o homem morre espiritualmente, ou seja, o corpo espiritual, o espírito do homem, ele é desativado, ele é morto, ele cai na dormência, e o homem só fica sendo o corpo alma, mas o espírito está morto, porque ele não tem mais contato com Deus. E agora ele é jogado para fora, jogado para fora. Ele é expulso, a Bíblia usa essa palavra, ele é expulso do jardim, da presença de Deus. E agora Deus, ao longo da história, ele vai tentar preparar novamente esse caminho para onde? Para o Éden, porque o Éden é o lugar do encontro de Deus, é o lugar santíssimo, é onde Deus habita. E Deus, ele não habita, irmãos, no meio do pecado. Deus, ele é santo, como o hino foi cantado, ó. Santo, só santo? Não. Aí tem mais um santo, só não, tem mais um santo. Ele é 3 vezes santo. 3 vezes santo. E à medida que o tempo foi passando, o homem foi se afastando. E agora, para Deus se achegar novamente o homem, para ativar o espírito do homem que está morto, Adão e Eva, eles morreram primeiramente fisicamente ou espiritualmente? Na hora eles morreram espiritualmente, depois morreu fisicamente. Quando o homem, irmãos, quando o homem e a mulher, eles morrem com o corpo, corporalmente, fisicamente, mas se espiritualmente estiver vivo, eles vão ter a vida eterna. Mas se, quando morrer fisicamente, mas espiritualmente já estiver morto, se o corpo estiver morto, o corpo físico morrer, e o corpo espiritual morrer, para onde vai? Não tem vida. A alma
vai entrar aonde? Não tem aonde a alma entrar, porque no espiritual está morto e no físico também. Para onde vai a alma? Quando te perguntarem, chegar o tempo, como que você vai dar conta da sua alma? Então, quando nós sairmos deste mundo físico, o corpo espiritual tem que estar ativo para nós continuar a vida. Se não tiver ativo, quando você deixar essa terra e você for com o espírito, cadê o espírito? Vai estar morto. E a alma perecerá, porque ela não vai ter mais corpo para se mover no mundo espiritual. E foi isso que aconteceu. O que adianta ganhar o mundo, que é temporário, provisório, por um tempo, e perder a salvação, que é eterna? Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. E aí Jesus, ele vai preparar o caminho de volta. E Jesus, Deus, ele vai preparar por meio de quê? Do templo. Veja bem, o véu ele é rasgado no templo. Lá, ali tem um quadro do tabernáculo. Então Deus, ele prepara uma figura no deserto para mostrar esse caminho de volta. E essa figura, veja bem, irmãos, é dividida em três. Quando nós temos o tabernáculo, que Deus manda Moisés construir o tabernáculo no deserto, o que Deus fala com Moisés? Olha, esse tabernáculo, ele vai ter um pátio, ele vai ter uma outra repartição, o pátio é aberto, mas vai ter 2 cômodos dentro deste templo, dentro deste tabernáculo. Um chamado lugar santo, e depois vai ter um véu para separar o cômodo, porque o que separava era um véu, não era uma parede, e lá dentro deste outro cômodo vai ser chamado lugar santíssimo, o santo dos santos, ou seja, o lugar mais santo que o que veio anteriormente. E nessa forma de templo, a palavra de Deus diz que teve móveis que era colocava para representar o nosso caminho espiritual, para ativar novamente o nosso espírito, que é o corpo espiritual. E esse pátio, que é a entrada, nesse pátio, havia o lugar do sacrifício, onde era sacrificado o boi, os animais, em favor dos pecados. Era o primeiro, quando entrava dentro do templo, a primeira coisa que você viu, o primeiro móvel, era o altar de sacrifício. Porque é ali, primeira coisa que a gente tem que fazer, é ficar livre do pecado. Para entrar mais adiante, para ir além, a primeira coisa que se precisa é se livrar do pecado. E como que nós se livramos do pecado? Pelo sacrifício. Então eles sacrificavam animais. Depois que sacrificavam o animal, aí o sacerdote, ele podia ir mais adiante, mas ele ainda não entrava dentro do primeiro cômodo. Lá na porta do cômodo tinha uma bacia, e quando foi o templo maior, tinha várias bacias, para que, ou tanque, aonde o sacerdote ia se banhar, se lavar, para entrar dentro do templo. Depois que ele sacrificou pelo pecado, depois que ele se lavou, ou seja, não estava sujo, para entrar dentro do templo, nós não podemos estar sujo, com a alma manchada, ter mancha. A gente tem que estar limpo de mão, puro de coração. Então a bacia com a água representa a limpeza espiritual que Deus tem que fazer em nós. Deus, ele tem que nos limpar.
E nós temos que seguir esse caminho. É um caminho para a salvação. Então, para nós sermos salvos, primeiro, nós temos que sacrificar e deixar o pecado aonde? No altar de bronze, que representa esse calvário, na cruz, ao pé da cruz, deixar em Jesus. Depois que nós deixamos em Jesus, nós vamos um pouquinho mais além, e esse mais além é o batismo em águas, que representa as bacias, temos que se lavar com a água, que nos purifica. Depois que o sacerdote estava purificado, ele ia mais além. Aí ele podia entrar dentro do santo lugar. Dentro do santo lugar. E dentro do santo lugar, deste lado aqui, existia um candeeiro com 7 hastes. Este candeeiro representa o Espírito Santo. O Espírito Santo com os 7 Espíritos de Deus, o Espírito de fortaleza, o Espírito de sabedoria, o Espírito de humildade, o Espírito de mansidão, é o Espírito de Deus. Então, depois que nós somos purificados do pecado, aí nós temos acesso ao lugar santo. E quando chegamos, nós temos o candeeiro que representa o Espírito Santo. Nós devemos de caminhar para buscar o Espírito Santo, para buscar o batismo com o Espírito Santo, para buscar a sabedoria do Espírito Santo, para buscar os dons do Espírito Santo, para buscar os frutos do Espírito Santo. Depois que você tiver os dons do Espírito, os frutos do Espírito, a sabedoria do Espírito, aí do outro lado tinha uma mesa, aonde tinha os pães, e os pães representam o quê? A ceia do Senhor Jesus, aonde nós nos alimentamos, a palavra de Deus. Então, irmãos, nós estamos no lugar santo, aonde tem o Espírito Santo está aqui, o candeeiro de Deus está aqui, os dons do Espírito estão disponíveis para nós, o fruto do Espírito está disponível para nós. Nós temos uma mesa, a mesa da comunhão. O Senhor, Ele quer que nós estejamos unidos, irmanados em volta desta mesa, para participar do corpo, para participar do sangue, para ter vida, estar alimentado para continuar a jornada. Então, depois que você cuida de você, que você abandona o pecado lá no pátio, que você dá um passo adiante e mergulha nas águas, que você sai das águas e vai aos pés do Espírito Santo para se revestir do poder, que depois você participa da mesa, do pão, se alimenta, se fortifica, fica forte. Deus te dá força para você seguir mais um passo adiante na jornada espiritual. E lá, antes de entrar no lugar santo, na porta, havia um outro altar, que era o altar de incenso. O altar de incenso representa, irmãos, a nossa oração. Quando nós estamos com os pecados perdoados, lavados na água, cheio do Espírito Santo, em comunhão com o Senhor e com a igreja, o Senhor, Ele ouve a oração daqueles que pedem. Então está pronto para orar no altar de incenso. Deus, Ele não ouve a oração daquele que não está com a comunhão, que não abandonou o pecado. Deus não ouve a oração daquele que não se lavou. Deus não ouve a oração daquele que não se apropriou do Espírito Santo. Deus não ouve a oração daquele que não está participando da comunhão. Deus, quando você abandona o pecado, se lava, vai ao Espírito Santo, vai à mesa, agora você pode chegar
chegar no altar de incenso, que significa a oração, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O que faz o ouvido do Senhor, a Bíblia diz, não está tampado para ele não ouvir, mas o que faz separação entre nós e Deus é o nosso pecado. Então, quando nós abandonamos, chegamos no altar de incenso, ou seja, onde Deus ele ouve a oração, você pode falar com Deus que ele vai te responder. Aleluia. Então, nesse altar de incenso havia o véu, porque do outro lado, dentro do último cômodo, do terceiro cômodo, ficava o quê? A arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, que simboliza o jardim do Éden, onde Deus ele fala com a pessoa pessoalmente. Então, para você entrar dentro do santo do santo, é necessário passar pelo caminho da oração. Ninguém vai entrar na presença de Deus sem o altar de incenso, ou seja, sem a oração. Ninguém vai entrar de qualquer maneira, ninguém entrava de qualquer forma. E depois desse altar, havia lá dentro a arca, chamada Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança tinha as leis de Deus, de Moisés, e a vara de Arão. E o que isso representa? Representa o espírito novamente ativo. Então havia uma barreira, veja bem, uma barreira. Havia uma barreira, que era esse véu, que separava o lugar santo, aonde tinha o candeeiro, a mesa, o altar de incenso, do lugar santíssimo, aonde estava a arca de Deus, que representava a presença de Deus. E quando Jesus, ele está na cruz do Calvário, lá no templo, algo aconteceu. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, como está ali naquele quadro, foi rasgado de alto a baixo. Começou do alto e veio até o chão. Ou seja, quando Jesus morreu, ele abriu o acesso para nós entrarmos no lugar santíssimo. Ele abriu o acesso para nós voltar para o Éden. Ele abriu o acesso para você ouvir a voz de Deus novamente. Ele abriu o acesso para você falar com Deus diretamente. Então, meu irmão e minha irmã, dê valor ao que Deus ele está te dando, te entregando. Ele não está te dando qualquer coisa, ele está te dando acesso àquele que fez o céu e a terra. Ele está te dando acesso ao maior poder que há, que é o poder do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz o seguinte, que o véu ele se rasgou de alto a baixo. Quando o véu se rasga, irmãos, de alto a baixo, significa que toda barreira que existia para nos impedir de chegar a Deus, ela foi derrubada. Então não coloque barreira, meu irmão, para você chegar à presença de Deus. O acesso está aberto, a porta está aberta, o caminho está aberto. Você tem liberdade de ser cheio de Deus, você tem liberdade de ouvir a Deus, você tem liberdade de ser de novo vivo na presença desse Deus maravilhoso. Aleluia. E Deus ele quer, irmãos, o contato com você. Ele fez isso por nós, é porque ele quer que nós estejamos perto dele.
E nós devemos de desejar estar mais perto de Deus. Tem um hino da harpa que fala: mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Quando Adão pecou, o hino que ele cantou foi: mais longe eu quero estar, meu Deus, de ti, porque ele se escondeu de Deus. O pecado faz que nós se afastamos de Deus, o pecado faz que nós nos distanciamos de Deus, mas Ele abriu o caminho, Ele abriu o mar vermelho, Ele abriu toda a barreira que existia, Ele tirou, para que você pudesse voltar, e pudesse ceiar com Ele, e Ele com você. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Não feche o caminho que Deus abriu para você. Não feche a porta que Deus abriu para você. Eu vou repetir novamente, irmãos. O caminho está aberto. Não fecha o caminho que Deus abriu para você. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu passo a palavra para o irmão Altair, então, dar prosseguimento. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de